Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos na nossa jornada aqui, nesse chamado novo normal, tentando nos adaptar e nos readaptar a algumas questões. Temos usado esse momento, esse espaço, como um meio para a gente refletir sobre algumas coisas ligadas à nossa vida interna, à nossa relação com a eternidade, com Deus, com o eterno e especialmente com relação ao próximo. E dentro disso a gente tem caminhado aí ao longo de algumas semanas sobre emoções, sobre relações e sobre como essas relações causam impacto na nossa vida e como nós impactamos a vida de outras pessoas. Em linhas bem gerais, a gente tem defendido aqui que todo pecado é sim contra Deus, mas geralmente tem um próximo envolvido, E a partir daí eu queria pensar um pouquinho com vocês com uma fala de Tiago. Depois eu vou usar como ilustração ou como base aqui da nossa reflexão o Salmo 32, que é um salmo de Davi. Mas a gente começa com uma fala de Tiago, que eu tenho tentado fazer algumas devocionais no meio de semana aí sobre Tiago, a fé. Agora a gente está falando um pouquinho da língua e muito possivelmente a gente chegue nesse ponto lá adiante, quando ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Ele vai construir toda uma estrutura de ideia a respeito disso. Algumas tradições mais modernas substituíram culpas por pecados, Então confessai os vossos pecados uns aos outros. Pecado é uma culpa, É uma culpa atribuída, é uma culpa sentida, é uma culpa em resultado de não ter atingido um alvo estabelecido, especialmente essa ideia expressa aí no Novo Testamento, O Tiago vai trabalhar, e Tiago fala muito disso, ele tem falado muito ao longo de todo o seu livro sobre essa relação com as pessoas, Tiago é um dos autores, inclusive, que, embora reconheça a existência do diabo, ele exclui momentaneamente essa presença física do diabo e diz que você é gerador de muitos dos seus próprios problemas para o outro. Então ele vai trabalhar muito essa ideia lá nos primeiros capítulos, inclusive no capítulo 3, falando sobre o estrago que a palavra pode produzir na vida do outro. Então essa ideia de confessar o pecado que é contra Deus, porque se eu desrespeito você, eu peco contra Deus. Jesus disse, você me visitou na cadeia, você me deu de comer, você me deu de beber, e quando alguém pergunta quando eu fiz essas coisas, ele diz: quando você fez a um dos seus próximos, a um dos meus pequeninos, então você fez a mim. Então Jesus vai entrelaçando essa estrutura, essa ideia, de que aquilo que eu faço para o meu próximo afeta muito a divindade, afeta muito o ser de Deus, afeta muito a pessoa de Jesus. E Tiago trabalha com a contrapartida disso, então, que a gente já trabalhou isso lá, olhando um pouco para José, essa ideia de que a redenção está no outro, de que nós somos impulsionados para uma reconciliação. Então, o que o Tiago vai trabalhar aqui é a ideia de que é importante que você fale com alguém, embora a nossa crítica aos católicos, ao catolicismo em relação a confessar para o padre, como eu estava dizendo, seja uma coisa que a gente não ache certo, mas eles têm um espaço, eles têm alguém que de certa forma os ouve e atribui a eles uma responsabilidade para que eles, vamos dizer assim, equilibrem isso,
Obviamente isso não é a única solução, porque não é simples assim. E que o Tiago está dizendo então que aquilo não deveria ser num consultório, aquilo não deveria ser num confessionário, mas aquilo deveria ser uns aos outros, né? Os nossos cultos, as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos, como nós gostamos de usar aqui na IBAG, deveriam ser espaços para termos essa oportunidade de dizer e falar das nossas falhas e dos nossos pecados e das nossas culpas em relação a esses pecados. O que é fato é que isso não acontece. Davi nos compartilha uma história, uma experiência forte na vida dele, que é o Salmo 32, onde ele, depois de ter cometido pecado, ele fica por um período de tempo, nós não sabemos exatamente, mas muito provavelmente ali por volta de 1 ano, e nesse salmo ele vai descrever, né, então, a história do seu pecado e de como ele se recusa a falar sobre esse pecado, a confessar esse pecado, essa culpa, durante um período de tempo, e como ele foi torturado por essa culpa, que embora ele não assuma, embora ele não admita para ele, e naturalmente para os outros, ele não fala por não admitir, mas aquilo começa a operacionalizar, começa a mexer com ele internamente, e ele, depois você lê lá, eu não vou ler todo o salmo aqui, né, por uma questão de tempo também, mas ele começa o salmo falando da felicidade, da alegria de alguém por ter o sentimento, a sensação de ter os seus pecados apagados. E a gente sempre pode trabalhar e explorar essa ideia da lembrança aqui, né? Eu preciso esquecer, não preciso esquecer. A gente sempre vai dizer isso, e é uma coisa bastante complicada, mas o fato é que foi apagado para ele. Ele se torturava, mesmo não querendo lembrar, mesmo não admitindo. Então agora, depois de ter passado por aquele período de tempo, ele diz, você não tem ideia, talvez você tenha, né? Talvez você não tenha ainda a ideia de dizer uma verdade sobre você para outra pessoa que te tortura, que te atormenta, que te traz peso, o como isso é transformador e libertador. Porque você verbaliza, porque você fala isso. Então ele diz, olha, você não tem noção de como é feliz a pessoa em que Deus não atribui culpa, né? Ele trabalha com essa ideia de hipocrisia, né? Ele diz assim, que Deus não atribui culpa, especialmente a quem não é hipócrita, que é o que ele viveu nesse período de tempo. Ele tinha uma culpa e ele vivia como se não a tivesse, mas aquilo o atormentava profundamente, porque ele mentira para si mesmo, né? Ele se negava a confrontar o seu próprio problema e não admitia então o seu próprio erro, e com isso ele diz, enquanto eu escondia o meu pecado, que gera a minha culpa, o meu corpo definhava, eu adoecia. E a gente sempre fala, apesar de ser uma poesia, né? Davi está colocando isso como uma canção poética, fazendo uma poesia da sua própria dor, do seu próprio sofrimento, da sua própria experiência. Ele está falando justamente de uma somatização, né? De como o corpo sente de forma, digamos assim, visível, perceptível, para mim mesmo e para quem enxerga, a dor daquilo que eu escondo, a dor daquilo que eu nego, a dor da culpa que eu tenho, simplesmente por não admiti-la, porque
confessar a culpa não significa que aquele ato não aconteceu. Aconteceu. Confessar a culpa significa que eu aceito que aquilo aconteceu, eu admito que eu fui responsável por aquilo, mas eu admito também que aquilo foi um erro e aquilo não define quem eu sou totalmente. É apenas uma parte de quem eu sou e eu preciso elaborar isso e entender que eu não sou apenas o erro que eu cometi, eu sou também os acertos em resultado disso. No entanto, não falar isso, esconder isso, traz essa dor, né? esse corpo definhando, né? E ele diz no Salmo, né, que o seu corpo vai definhando e ele vai sentindo a mão de Deus pesando sobre ele, e ele ainda não tem a consciência, né, nesse período de tempo, que a gente perde essa consciência de que, na verdade, o que Deus deseja é perdoá-lo. Então, você se acusa, a sua consciência está culpada, e por não admitir, por você fingir, por você não poder verbalizar isso, não poder confessar essa culpa uns aos outros, e aí você sente como se Deus estivesse te castigando, e na verdade quem está castigando você é você mesmo, né? Porque o que Deus quer não é castigar, Deus quer redimir, Deus quer ajustar, Deus quer torná-lo uma pessoa melhor, mesmo e a partir do erro que você comete. Mas a consciência pesada de Davi não o permite, e a força dele vai se esgotando, ele vai se sentindo seco, vai se sentindo sem vida, sem desejo de viver, e com dores, e com taquicardia, e com estado febril, e com insônia, e com tantas coisas, até que ele diz: então reconheci. E aí é importante que você entenda, se você for lá em 2 Samuel, ali 11, 12, onde está essa história registrada, ele não reconhece assim facilmente, né? Ele reconhece porque ele foi confrontado por Natã. Natã vai a ele, conta uma história que você sabe bem a história qual é, se não lembrar, vai ler lá, que você vai lembrar. E diz que uma pessoa abusou de um pobre coitado, tirando a única coisa que ele tinha e oferecendo para uma pessoa importante. Davi se indigna com aquilo e diz: esse homem deve morrer porque ele é um imoral, ele é um desonesto, ele é uma pessoa injusta. E Natã diz: então, esse homem é você. Quando Natã diz isso, então ele reconhece. Às vezes o confronto é necessário, dói, incomoda, é mais fácil você julgar o que acontece com o outro do que com você mesmo. Aliás, parte do nosso julgamento sobre o comportamento do outro é uma fuga, né? Eu sempre tenho dito isso aqui, de você confrontar a si mesmo, de você se olhar no seu espelho, olhar a sua imagem, a sua verdade interior, que dói. Então você diz: é o outro, então o outro merece morrer, eu não. Eu estou fingindo bem, eu estou montando bem aqui as minhas questões, só que enquanto isso o corpo vai pagando o preço. O corpo vai pagando o preço e as coisas vão acontecendo. Então Davi diz: eu reconheci, né, eu fui confrontado e reconheci isso, e então confessei. Admiti, né? Admiti diante de ti, diante de Deus, e eu já disse isso aqui e repetirei sempre: diante de Deus, só uma coisa vai acontecer com você, na minha leitura, né? Na minha percepção do texto sagrado. Você vai ter uma noção real de quem você é. Diante de Deus você não vai ficar maravilhado porque Deus é luz, porque Deus é santo, porque você vai ficar, mas você vai ficar apavorado porque essa luz, essa pureza vai revelar a verdade sobre você, e é isso que você não tolera, é isso que Davi não conseguia tolerar, e porque é difícil e doloroso. E então ele precisa assumir, ele não suporta mais, ele está numa condição de difícil vida ali, né, de convívio com ele mesmo,
Então ele resolve confessar, e aí a sua vida dá uma guinada, e ele diz assim: eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir, né? Que é o caminho da confissão, que é o caminho do partilhar, que é o caminho de revelar efetivamente quem você é, primeiro para você mesmo, né? Porque o arrependimento tem esse aspecto, né? Eu preciso me arrepender, mas como eu vou me arrepender de alguma coisa que eu não admito? Como Deus vai me perdoar de um arrependimento que eu não tenho, na verdade, porque eu não ouso enxergar de verdade quem eu sou? Então, Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados, né? A oração preferida, né? Perdoa as multidões dos pecados. Isso, na verdade, é um disfarce para você parecer que está pedindo perdão por uma coisa que realmente você não se arrependeu, porque para se arrepender é necessário olhar para dentro de si de forma honesta. Sem isso, sem honestamente isso, você não conseguirá ir para Deus. Então, é muito curioso que esse salmo ele termina com um versículo diferente, né? Mas ele diz: não seja como o cavalo e como um burro, que não tem entendimento. O cavalo e o burro é por conta dele, não minha. Tá escrito lá, é só você ler no finalzinho, tá bom? Porque cavalo e burro, assim como a maioria dos animais que precisam ser domesticados, eles precisam ser controlados. Eles precisam ser controlados. Com freios, com rédeas, com leis, com normas, porque caso contrário eles não obedecem. Então, o que Davi está dizendo é: não espere que alguém te conduza para isso. Faça isso por sua conta e risco. Não seja uma pessoa sem consciência, não seja uma pessoa que precisa ser empurrado, ser sempre confrontado, ser sempre exortado, que precise sempre apontar para você qual é o caminho, e na rédea segurando a direção. Tenha a sua consciência, tenha a sua inteligência espiritual, emocional, né, cognitiva, tenha a sua inteligência e decida confessar os seus pecados uns aos outros. Tiago diz lá que isso, somado à oração, à empatia, à simpatia, à colaboração do irmão, você será curado. Tá bom? Fique em paz. Deus abençoe você. Até breve.